Fala, galerinha do inglês, tudo beleza? Sou eu mesma, Teacher Priscila, e ao meu lado a intérprete Jaqueline. Estamos juntinhos aqui no Conexão Escola e hoje, na sexta série da EAJA, nós vamos estudar The Simple Past, ou o passado simples. Os tópicos da nossa aula de hoje são o passado simples, os verbos regulares e irregulares e os tipos de frase. O passado simples é usado para falar de algo que já aconteceu. Eu vou dar alguns exemplos aqui em português de frases no passado simples. Eu comi chocolate ontem. Eu dormi na casa da minha amiga domingo. Então, no inglês, a gente também usa o passado simples para conjugar os verbos e dizer o que já aconteceu. No inglês, a gente classifica os verbos como regulares e irregulares quanto ao passado deles. O que são verbos regulares, galera? Os verbos regulares são aqueles que, quando conjugados no passado, recebem um acréscimo das letras D, ED ou IED na sua parte final. Eu trouxe alguns exemplos. Olha lá, número 1, o verbo to talk, que em português significa falar. O passado simples do verbo to talk é talked, que significa falei, falou e falaram. Viu, galera, que no caso do verbo em português, nós temos muito mais terminações do que no verbo em inglês? Olha só outro exemplo, número 2. To play, que significa jogar. O passado simples dele é feito em played, que significa joguei, jogou e jogaram. Tem também o verbo to dance, que significa dançar. O simple past dele é feito em danced, que significa dancei, dançou e dançaram. Os verbos irregulares são aqueles que, quando conjugados no passado, mudam totalmente a maneira de serem escritos. Para você aprender os verbos irregulares, você precisa memorizar tabelas e suas conjugações. Tem muitas tabelas de verbos irregulares disponíveis na internet, viu, galera? Eu vou dar agora para vocês alguns exemplos de verbos irregulares. Eu tenho o verbo to be, que significa ser e estar. O passado dele é feito em was e were. Percebam como a forma de escrita deles muda totalmente. Número 2, eu tenho o verbo to catch, que significa pegar. O passado simples dele é feito em caught, que significa pegou, peguei e pegaram. Eu também tenho, número 3, o verbo to see, que em português significa ver. O passado dele é feito em saw, que significa vi, vimos e viram. Regras para colocar um verbo regular no passado em inglês. Na maioria dos verbos regulares, galera, você tira o to do infinitivo e no final do verbo você coloca o ed. Olha aqui o verbo to stalk, que significa vigiar. Ele está no infinitivo com o to. Como é que eu faço o passado simples dele? Eu tiro esse to aqui e acrescento ed no final. Como é que fica o resultado? Stalked. Da mesma forma, com o verbo talk, to talk no infinitivo, que significa falar. O passado simples é feito tirando o to e acrescentando ed no final. Então fica talked, que em português significa falei, falou, falamos e falaram. No final, a gente tem um exemplo aqui do verbo to wash, gente, que significa lavar. Tirando o to e acrescentando o ed, a gente tem a forma do passado simples, que é washed.
Então, você observa bem que enquanto o verbo regular em português tem várias formas de se colocar no passado, o verbo regular em inglês tem apenas uma. Verbos terminados em E. Para fazer o passado simples desses verbos, é só colocar um D no final. Eu vou ler o exemplo do verbo to live para vocês. Percebam que eu tirei o to, e como ele já tem um E aqui, eu só acrescentei o D. To live, lived, que em português significa vivi, viveu, vivemos e viveram. Eu trouxe também o exemplo do to use para vocês. Para verbos terminados em consoante, vogal, consoante na sílaba tônica, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque para fazer o passado desses verbos, a gente tem que dobrar a última consoante. O exemplo número 1, eu tenho o verbo to chop, que significa cortar. Então, eu tenho uma sílaba tônica e nessa sílaba tônica eu tenho consoante, vogal, consoante. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o to do verbo e dobrar o P, que vai ficar chopped, que em português significa cortei, cortou, cortamos e cortaram. Vocês também podem checar o exemplo do verbo to prefer, que em português significa preferir. Para verbos terminados em consoante mais Y, a gente vai ter que tirar o Y e acrescentar IED. Eu trouxe dois exemplos para você. O to study, que significa estudar. Como o Y é precedido de uma consoante, eu tenho que tirar esse Y e acrescentar IED. Então, eu tenho a forma studied, que significa estudei, estudou, estudamos e estudaram. Trouxe também o exemplo do verbo to cry, chorar. Agora vamos lá para os tipos de frases, galera. Como vocês sabem, nós temos 3 tipos de frases: afirmativa, interrogativa e negativa. A frase afirmativa em inglês ela é formada por sujeito, verbo no passado, objeto e advérbio de tempo. Olha o exemplo. I studied English yesterday, que em português significa eu estudei inglês ontem. Eu trouxe mais 3 exemplos de frases afirmativas no passado para vocês. Eu não vou lê-las todas, eu só vou ler a número 2, com o verbo to live, significa viver. I lived in New York, que em português significa eu morei em Nova York. Vamos lá para a frase interrogativa. A frase interrogativa em inglês tem uma palavrinha obrigatória que é colocada no começo. É a palavrinha auxiliar. Ela não tem tradução e ela só serve para indicar que é uma pergunta. Essa palavrinha é o did. Vamos ver os exemplos? Para montar uma frase interrogativa no passado, a gente tem que seguir a ordem abaixo. Auxiliar did, sujeito, verbo, objeto e advérbio de tempo. Olha só a frase que eu elaborei com o verbo to wash, que significa lavar. Did she wash the dishes 3 days ago? Que em português significa ela lavou as louças há 3 dias atrás? Trouxe 3 exemplos de frases interrogativas no passado para vocês. Vou ler só a primeira com o verbo to study, depois vocês estudem as outras, ok? Did you study yesterday? Que em português significa você estudou ontem? Notem que quando eu uso o auxiliar did, eu não coloco o verbo no passado, ok? Porque já estou marcando o passado no auxiliar. Vamos para a frase negativa. A frase negativa, ela tem 2 palavrinhas obrigatórias, a palavrinha auxiliar did
E o advérbio de negação, not. Vamos relembrar que o did não tem tradução e é só para marcar que não estamos fazendo uma frase afirmativa. A ordem da frase vai ficar assim: sujeito mais did mais not mais verbo mais objeto e o resto da frase. Olha o nosso exemplo com o verbo to study, que em português significa estudar. You did not study English yesterday, que em português significa você não estudou inglês ontem. Eu trouxe alguns exemplos de frases negativas usando os verbos to live, que significa morar, to wash, que significa lavar, e to play, que significa jogar, para vocês estudarem depois. Agora eu quero que vocês observem uma coisa muito importante na frase negativa. Olha a frase. You did not live in New York. Você não morou em Nova York. A forma contraída é quando eu auxilio o did e o not e eu junto eles. Então, eu tenho essa expressão, o didn't, que significa não. A revisão da aula foi passado simples, verbos regulares e irregulares e os tipos de frase. E este foi o objetivo de aprendizagem da nossa aula de hoje. Kisses, bye bye! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.